Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Eu, Você e a Bíblia. Estamos chegando por aqui. Hoje nós estamos começando um novo livro das Escrituras com Eu, Você e a Bíblia. Nós vamos caminhar pelo Evangelho de Marcos, ok? Hoje nós vamos ver os primeiros 11 versículos do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Então, se você está chegando por aí, pegue a sua Bíblia, porque é eu, você e a Bíblia, né? Então pegue a sua Bíblia para poder caminhar conosco aqui nessa nova etapa do Eu, Você e a Bíblia. Seja muito bem-vindo. Eu espero que você tenha acompanhado aí 1 Coríntios. Se você não conseguiu pegar todas as lives de 1 Coríntios ao vivo, quero lembrar você que todas as lives que a gente faz aqui ficam depois salvas, ok? Aí no nosso IGTV da conta aqui do Instagram. Essa televisãozinha que você tem aí logo abaixo da nossa descrição, ok? No Instagram. Basta você clicar nela e ela vai abrir para você todas as lives que a gente tem e aí você pode assistir, ok? E hoje nós vamos estar começando então o Evangelho de Marcos. Vamos ver quem está chegando por aqui. Olá, Brígida, bem-vinda. Marcos Miraca, bem-vindo, pessoal aí de João Pessoa, já por aqui. Olá, Nilson, muito bem-vindo. Cristina, Sônia Chiurco, Zé Chiurco, bem-vindos. Sara Machado, olá, Sara, muito bom, viu, Sara? Toda vez que você consegue estar aqui com a gente, é sempre muito legal. Olá, Simone, bem-vinda também. Então vamos dar aqui mais uns minutinhos para o pessoal ir entrando, ir chegando. Aproveita para você convidar aí, enviar a live, o convite da live aos seus amigos, ok? Basta você clicar nesse aviãozinho aí, ó, que ele vai mandar você para o seu direct e aí você convida as pessoas por lá. Olá, Arnaldo, bem-vindo. A Andresa entrando por aí também. Olá, Andresa, bem-vinda também. Vamos lá. Nós vamos dar uma caminhada por um dos evangelhos. Você tendo uma visão panorâmica do Evangelho de Marcos, uma visão geral do Evangelho de Marcos, depois, através dela, você consegue ter uma percepção tanto do Evangelho de Mateus quanto do Evangelho de Lucas, porque Marcos é a base tanto para Mateus quanto para Lucas, ok? Então, tem coisas diferentes em Mateus, tem coisas diferentes em Lucas, mas a estrutura de Mateus e de Lucas segue parecida com a estrutura de Marcos, ok? Então vai te ajudar depois na leitura dos demais evangelhos, tirando o evangelho de João, que é um evangelho totalmente, enfocando totalmente um outro ângulo, né? A respeito do testemunho de Jesus. Mais para frente a gente olha para o evangelho de João, ok? A gente faz um Eu, Você e a Bíblia com o evangelho de João. Quem mais entrou por aqui? Olá, Célia, bem-vindo, pessoal de João Pessoa sempre está aí com a gente, né? Muito legal. Olá, Valéria, legal. Ei, Fran, que legal que você pôde estar com a gente aqui hoje, assistir ao vivo e não apenas gravado. Muito bem-vinda. Olá, Nelson, bem-vindo. Olá, Su. E Lins, é isso? Quem que é a última pessoa que entrou aqui? Lins, é isso aí. E olá, Robert, bem-vindo também, muito bom ter você aqui, cara, com a gente. Vamos esperar mais uns minutinhos, ok? A gente sempre dá uns minutinhos, então se você entrou, não sai da live não, aguenta firme aí, que já já a gente está começando. A gente espera um pouquinho mais, porque como a gente começa às 6 horas é esse horário de transição, o pessoal está chegando em casa do trabalho, alguns estão parando a sua atividade que está acontecendo em casa mesmo, né? Para entrar, então a gente sempre dá um tempinho, um pouquinho a mais, ok? Uns 3 minutinhos, 5 minutinhos para o pessoal poder chegar. Sim, o Nelson é a primeira vez, legal, bem-vindo, Nelson, muito bom, viu, ter você aqui com a gente espera que você esteja aí acompanhando. De segunda a sexta a gente está aqui sempre às 18 horas com Eu, Você e a Bíblia, e é muito legal ter você aí com a gente.
O Evangelho de Marcos, é difícil dizer qual é o evangelho que eu gosto mais, mas um dos evangelhos que eu gosto mais é Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho que eu estudei muitos anos atrás, eu usei ele muitas vezes em discipulados, quando eu estava em São Paulo, lá fazendo seminário e trabalhando com a Mocidade para Cristo, isso já há um bom tempo. Eu comecei a usar o Evangelho de Marcos para discipular pessoas, discipular jovens, depois eu usei lá em Balneário Camboriú, quando eu plantei igreja lá também. Então eu tenho trabalhado com o Evangelho de Marcos já há muitos anos, é um evangelho bem interessante, bem dinâmico. Fala Toninho, bem-vindo, olá Osvaldo, bem-vindo, Janaíne e João, legal ter vocês aqui também com a gente. Senti falta de vocês ontem, hein? Vocês não estiveram aí ao vivo no encerramento de 1 Coríntios, foi muito legal. Espero que vocês tenham visto a live. Se não viram, vejam que vale a pena, ok? E aí, vamos lá. Aproveita aí para ir chamando os amigos para estarem com a gente. Eu andei lendo aí, me mandaram um artigo falando que do pessoal tá com overdose de lives. Então, eu não sei, se você começar a ficar com overdose do Eu e Você e a Bíblia, você me avisa pra gente parar, ok? Eu não tenho nenhum problema da gente interromper. Eu tenho feito Eu e Você e a Bíblia porque vocês, continuado com ele, porque vocês têm sempre falado que tem sido legal, tem sido joia para não parar. Mas esse artigo me diz aí que o pessoal tá com overdose de live, não estão querendo mais ficar muito em live e tudo mais. Não, não, Janaína, ok. Muito legal. Muito bem, vamos orar, vamos começar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por cada um desses queridos irmãos e irmãs que se encontram aqui nessa live. Eu peço que o Senhor traga com a sua autoridade, poder e estabilidade a nossa internet, para que a gente consiga fazer essa live com dinamismo, com tranquilidade. Eu peço que aquilo que nós vamos receber do Teu Espírito, Senhor, venha de forma profunda ao nosso coração, ao nosso ser. Eu peço por aquelas pessoas que ainda estão entrando por aqui, ó Deus, e aqueles que vão assistir mais tarde. Minha oração é que a palavra do Senhor, mediada pelo poder do Teu Espírito, traga impacto, traga transformação, renovação ao nosso coração, à nossa mente, renovando a nossa esperança, renovando a nossa fé, a nossa coragem, Senhor, como povo do Senhor, peregrino nesse mundo, para que a gente possa expressar as realidades do Teu amor, do Teu governo, do Teu reino, levando cura, libertação, salvação, esperança para a vida das pessoas, assim como a gente recebe do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Amém, gente. Ok. Não vou parar, não. Ok. É bom saber. Ok. Muito bem. Olá, Ana Kelly. Bem-vinda com as crianças também. Então vamos lá, gente. Marcos, eu fixei, né? Marcos capítulo 1, versos 1 a 11. Nós vamos olhar hoje para a introdução aí do Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos começa fazendo uma afirmação muito interessante no verso 1. Ele diz assim, o Evangelho de Marcos, antes de eu ler o verso 1, o Evangelho de Marcos é um evangelho bem direto, bem objetivo. A intenção de Marcos é mostrar Jesus o tempo todo em ação. Então ele é um evangelho bem dinâmico. Quando você lê Marcos numa sentada só, você termina cansado. Não é cansado por causa da leitura, não. É cansado por causa do ritmo, ok? Parece que no evangelho de Marcos Jesus nunca para. Até quando ele vai parar, acontece alguma coisa que faz com que ele não para. Ele está sempre em ação. Não tem tantos discursos no Evangelho de Marcos, tem algumas sessões de discurso, mas a narrativa mostra mais ações de Jesus, ok? Então, para você entender, provavelmente o Evangelho de Marcos é um evangelho escrito por Marcos, mas orientado por Pedro, ok? O Evangelho de Marcos deve ter por detrás dele a pessoa de Pedro. Pedro deve ter contado a história para Marcos, e Marcos então registrou aquilo que a gente encontra aqui nos evangelhos, dirigido obviamente pelo Espírito Santo, ok? Bem-vinda a Maristela e bem-vinda a Viviane também aqui. Muito bem, o evangelho começa assim:
Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é a introdução de Marcos. Nessa única frase tem muito mais coisa do que você possa imaginar. Veja, o Evangelho de Marcos, para você entender a introdução dele, essa frase inicial dele, você precisa entender que o Evangelho de Marcos é um evangelho que está sendo dirigido, que está sendo enviado para os discípulos de Jesus na cidade de Roma, ok? Os discípulos de Jesus que estavam sendo perseguidos por causa do evangelho por Roma. Então lembra lá das cartas de Pedro, que nós já fizemos aqui no Eu e Você a Bíblia, 1 Pedro, 2 Pedro. Pedro escreve para um povo peregrino, né, para animá-los a viverem com fidelidade a Jesus, apesar da perseguição, lembrando-os que eles já não são mais deste lugar. Então, à medida que a perseguição vai acontecendo, o Evangelho de Marcos é escrito e dirigido aos seguidores de Jesus para afirmarem a eles quem é Jesus e qual é a realidade do reino, ok? Qual é a verdade a respeito do reino. E quando Marcos introduz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, para você entender o impacto que é isso para o primeiro século, para aqueles primeiros cristãos que estavam lendo, você precisa entender que tanto a palavra evangelho, quanto essa expressão Filho de Deus, elas eram palavras ou expressões que eram usados também dentro do contexto romano. A gente acostumou com a palavra evangelho como sendo uma palavra religiosa, né? A gente usa a palavra evangelho para a gente falar a respeito da mensagem de Jesus, da pessoa de Jesus, da salvação que Deus nos traz a respeito de Jesus. Mas essa palavra evangelho, ela originalmente é uma palavra política, tá certo? Ela é uma palavra, não é política, ela é uma palavra secular, vamos colocar assim. Ela era usada, ok? De forma geral. Por quê? Porque a palavra do evangelho significa boa notícia, tá certo? Então quem usava essa expressão evangelho era o Império Romano. O Império Romano tinha o seu evangelho, ou seja, o seu anúncio das boas notícias. Então, os arautos, que eram os apóstolos de Roma, eles eram enviados à medida que o Império Romano fosse conquistando terrenos, fosse conquistando mais e mais povos, nações, eles iam anunciando para as pessoas, para os impérios, para as regiões, né, dominadas por Roma, o evangelho vindo de Roma, a boa notícia de Roma. Então eles chegavam e diziam: o evangelho de Roma, evangelho de César, ok? Ou seja, a notícia de César, a boa notícia de César, a boa notícia de Roma. Roma conquistou a Gália, Roma conquistou tal lugar, Roma conquistou tal lugar, ok? Então esse era o uso da palavra evangelho. Ele era um uso, por isso que eu falei que era um uso político, né? Ele era usado para anunciar as boas novas, as boas notícias do Império Romano, as boas notícias de César, ok? O imperador romano, que era considerado o filho de Deus. Então César era considerado o filho de Zeus, o representante dos deuses do Olimpo na terra era o imperador, ok? Agora veja a força que é você ler essas palavras quando você entende isso. Quando Marcos começa o evangelho dele dizendo princípio, ou seja, início do evangelho, qualquer romano, qualquer cidadão romano ia esperar como consequência o de César, ou o evangelho de Roma, ou o evangelho de César. Mas aí Marcos diz, princípio do evangelho de Jesus Cristo. Então ele está dizendo, a boa notícia, ele está enviando esse evangelho, essa história, esse testemunho de Jesus para os cristãos que estão sendo perseguidos por Roma, para dar essa boa notícia. A boa notícia não é sobre Roma, a boa notícia não é sobre César, a boa notícia é sobre Jesus. O evangelho não é sobre Roma, o evangelho não é sobre César, o evangelho é sobre Jesus Cristo. Princípio do evangelho de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo?
o Filho de Deus. César, olha o impacto que é isso. César não é o Filho de Deus. César não é o verdadeiro Filho de Deus. O verdadeiro Filho de Deus é Jesus Cristo. Então veja, só nessa introdução você já tem uma bomba atômica aqui com relação ao Evangelho, ok? Agora, o que Marcos vai fazer com o Evangelho é testemunhar através da vida, contando a vida de Jesus, contando o que Jesus realizou, o que Jesus fez, as palavras de Jesus, como ele viveu, como ele agiu, para provar que ele é o evangelho, que o evangelho é sobre ele, que ele é o Filho de Deus e não César. Ok? Então veja, a aplicação disso para nós já é fantástica. Ok? Assim como o evangelho escrito por Marcos, enviado por ele lá no primeiro século para os primeiros seguidores de Jesus, não era o evangelho sobre Roma, não era o evangelho sobre César, assim como César não era o Filho de Deus, assim também a boa notícia que nós temos para nós hoje não é sobre a política, não é sobre a economia, não é sobre o presidente Bolsonaro, não é sobre qualquer outro presidente que possa vir a estar no lugar do Bolsonaro futuramente, não é sobre a China, não é sobre a OMS, não é sobre a ONU, não é sobre os poderes políticos, não é sobre os Estados Unidos. O evangelho, a boa notícia, não é sobre qualquer poder político, qualquer poder econômico, qualquer força, qualquer principado, qualquer governo deste mundo. O evangelho, a boa notícia, é sobre Jesus Cristo. E o único Filho de Deus, o único Salvador, o único Messias, o único libertador é Jesus Cristo, não é César. A gente não deve esperar libertação vinda da política, a gente não deve esperar a libertação vinda da economia, a gente não deve esperar libertação vinda de qualquer movimento social, a gente não deve esperar libertação vinda de qualquer corrente ideológica. A libertação, ela vem de Jesus. Ele é o evangelho, ele é o Filho de Deus. Uau, já podemos acabar com a live, né? Só isso já é um impacto tremendo, ok? Guarde isso, porque lá no fim do Evangelho de Marcos eu vou fazer uma ligação, tá certo? Com esse começo aqui, para mostrar para você como essa situação ocorre, como essa situação acontece, tá certo? Dentro do Evangelho de Marcos. E aí, em seguida, Marcos já vai mostrar pra gente, como eu falei, ele é um evangelho bem objetivo. Veja, o Evangelho de Mateus, ele traz toda uma genealogia, tá certo? No início do evangelho. Lucas traz toda uma história do anúncio do nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento de Jesus para Maria. Marcos, ele já entra direto na pessoa de Jesus. Ele diz, olha, o princípio, o início do evangelho é sobre Jesus Cristo e ele é o Filho de Deus. E aí ele apresenta para a gente 3 evidências de que o evangelho é sobre Jesus e de que esse Jesus do qual ele está falando é o Filho de Deus encarnado. A primeira evidência que ele apresenta é a evidência das Escrituras. Ele diz assim no verso 2, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, eis que eu envio o meu mensageiro adiante de ti, a fim de preparar o teu caminho, voz do que clama no deserto. Então a primeira evidência que ele nos dá de que o evangelho é sobre Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo é o Filho de Deus, é a citação das Escrituras do Antigo Testamento, a citação do livro do profeta Isaías, falando a respeito do arauto que vinha antecedendo a presença, a vinda do Filho de Deus, ok? O proclamador, o apóstolo, o arauto, o profeta que ia vir anunciando a chegada dele. Essa pessoa é João Batista. Ele fala disso porque em seguida ele vai apresentar para a gente a pessoa de João Batista, cumprindo exatamente aquilo que as Escrituras falaram a respeito daquele que vinha antecedendo a chegada do Messias. Ok? Então veja, a primeira evidência então de que de que o evangelho é sobre Jesus e de que Jesus é o Filho de Deus é que as Escrituras do Antigo Testamento estão sendo cumpridas. A segunda evidência é a voz profética.
ok? As escrituras nos falam a respeito de algo que iria acontecer concernente à vinda de alguém que iria anteceder a chegada do Messias, a chegada do Filho de Deus, anunciando que ele viria, preparando as pessoas para orientando as pessoas a prepararem o seu coração para receberem a presença, ok? Do reino, a presença de Jesus. Isso tem a ver com a voz profética. Então, você tem no Antigo Testamento toda uma linhagem de profetas anunciando, proclamando, falando que o Messias iria chegar, e essa linhagem dos profetas que estão anunciando a vinda do Messias termina na voz profética de João. João Batista foi o último profeta no modelo da Antiga Aliança, no modelo do Antigo Testamento. O último profeta a anunciar a vinda do Messias. Ele é o maior de todos os profetas, por quê? Porque ele vê o Messias. Além dele anunciar a vinda do Messias, ele vê o Messias, ok? Os demais profetas, eles estão anunciando que iria chegar um momento, iria chegar um tempo que o Messias chegaria e ele traria então a renovação da aliança de Deus com Israel, ele traria a presença do Espírito Santo de Deus para estar com todo o povo de Deus, e João Batista está anunciando que esse momento estava chegando. Então, a segunda evidência que mostra pra gente que o evangelho é sobre Jesus e que ele é o Filho de Deus é a evidência então da voz dos profetas, ecoando aqui na voz de João. E isso é mostrado pra gente a partir do verso 3, ele está citando então, né, as escrituras, os profetas. Desculpa, o verso 3 está dentro do tema das escrituras, tá? A partir do verso 4, né? Então, a primeira evidência é as escrituras. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías: eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornar retas as suas moradas. Verso 2 e 3 está relacionado a essa primeira evidência, que é a evidência das escrituras. Agora, a partir do verso 4 é que vem a evidência da voz profética, ok? Ou seja, o eco dos profetas do Antigo Testamento falando sobre a vinda do Messias, falando sobre a chegada do reino de Deus, se concretiza na voz de João Batista. Diz assim: e foi assim que chegou João, batizando no deserto e preparando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Vinham encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava ao redor das cinturas um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E esta era a pregação de João: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de curvar-me para desamarrar a correia das sandálias. Eu vos batizei com água, ele, entretanto, vos batizará com o Espírito Santo. Então veja, João, então é descrito aqui o ministério de João, né? Os profetas, a voz profética ficou em silêncio. Não que Deus tenha deixado de falar, ele deixou de falar por intermédio dos profetas, a voz dele ficou em silêncio, ele falava através apenas da Torá, né, das escrituras, ok? No ensino na sinagoga e tudo mais, mas com a vinda de João, a voz profética ecoou novamente na história. Os profetas no Antigo Testamento falavam da chegada de um dia quando o Messias, que é um homem que vem da linhagem de Davi, que é considerado como filho de Deus, seria cheio do Espírito Santo de Deus, e através dele o Senhor iria restaurar a aliança dele com Israel, e ele iria, através dessa restauração, agregar as nações a Israel, e ele ia constituir então o seu povo. Os profetas anunciavam que isso teria a ver com a chegada do reino de Deus, e quando isso acontecesse, Deus então iria derramar o Espírito Santo dele, não apenas sobre algumas pessoas específicas, mas ele ia derramar o Espírito Santo dele sobre todos aqueles que crescem nele. E a presença do Espírito Santo na vida das pessoas traria um coração novo para as pessoas, fazendo com que as pessoas obedecessem a palavra de Deus
com inteireza de coração. Essa palavra, essa profecia, essa palavra profética, ela era dirigida primeiramente para Israel, ok? É a restauração, então, do povo de Israel, e seria estendida a partir do povo de Israel para as demais nações da terra. Então, João ele vem para preparar o povo para que o Messias viesse, para que o reino chegasse, ok? O povo aqui é a nação de Israel. Você tem que entender que a ação de Deus na história, ela tem períodos, ok? Ela tem uma linha de ação. Então, o Messias vem para primeiro ele restaurar o remanescente fiel de Israel, para que a partir daí ligasse então as demais nações da terra à nação de Israel e formasse então o Israel de Deus, que não é formado apenas pela nação de Israel, mas é formado por todos aqueles que creem no Messias, ok? Gentios e judeus. Isso o apóstolo Paulo vai explicar melhor para a gente, mas tinha essa etapa. Então, a primeira etapa do ministério da nova aliança, né, do estabelecimento do ministério da nova aliança, ela acontece por intermédio da redenção do remanescente fiel de Israel. Então João vem anunciando a chegada do reino de Deus, a chegada não do reino, mas do Messias, do Senhor do reino. Ele estava vindo, o reino está chegando aí, o rei do reino está vindo. Então vocês precisam se preparar para a chegada dele. Vocês precisam se preparar para se arrepender da maneira que vocês estão vivendo a vida de vocês, da maneira que vocês estão sendo o povo de Deus. Vocês são, ele está falando com Israel, ok? Com a nação de Israel. Vocês são o povo de Deus, escolhido em Abraão, mas vocês não estão sendo o povo de Deus do jeito que Deus quer que vocês sejam o povo dele. Então vocês precisam se arrepender e vocês precisam então, arrependidos, estarem prontos para receber a presença do Messias. Somente através do arrependimento, da preparação de vocês, é que o Messias vai vir. Esse era o anúncio de João. E aí ele anunciava que quando o Messias chegasse, o Messias seria mais poderoso do que ele, porque o batismo que João fazia era um batismo nas águas e um batismo que simbolizava o arrependimento externo das pessoas. Uma mudança de atitude externa. Mas o Messias viria e ele iria batizá-los não com água, mas ele iria batizá-los no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, e quando houvesse o batismo com o Espírito Santo, então não seria apenas uma mudança de intenção feita pelas pessoas, mas seria uma mudança da essência de quem as pessoas são. Então essa pregação de João, ela está fundamentada, baseada nos profetas do Antigo Testamento, ok? Baseadas, por exemplo, em textos como o de Joel, capítulo 2, verso 28, quando o profeta Joel anuncia a chegada do tempo em que o Espírito Santo iria ser... Cara, eu não sei porque tá ruim aí a imagem para vocês, para mim aqui ela tá ficando escura toda hora. Não sei o que está acontecendo aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Olha só, Joel 2,28 diz assim: então depois desses eventos derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos e os jovens ganharão visões, ok? Quando João diz no verso 8 que eu vos batizo com água, ele entretanto vos batizará com o Espírito Santo, ele está dizendo, olha, o Messias, aquele que vem depois de mim, ele vai cumprir aquilo que está escrito em Joel capítulo 2, verso 28. Ok? Ele está dizendo isso, ele vai cumprir aquilo que está escrito em Joel capítulo 2, verso 28. Ele está dando cumprimento com essa profecia, com essa palavra dele aqui, no verso 8, de que ele vos batizará com o Espírito Santo. Também há profecias como, por exemplo, de Ezequiel capítulo 36. Olha só o que é dito em Ezequiel capítulo 36, versos 25 a 27. Isso aqui originalmente é para a nação de Israel, mas depois é aplicado para todos aqueles que creem em Jesus, ok?
Mas aqui Ezequiel está falando com a nação de Israel. Ele diz assim, então, Deus está falando com a nação de Israel. Então aspergirei água fresca e límpida e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas, de todos os vossos ídolos. Eu vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com o coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Então, quando Isaías fala que ele está proclamando, chamando Israel ao arrependimento, o batismo de arrependimento de João, um batismo de preparação, que mostra a expectativa pela vinda, pela chegada do reino. E ele diz que depois dele vem aquele que é mais poderoso do que ele, do qual ele não era digno de se curvar e de desamarrar as correias das sandálias, porque ele batizava com água, mas aquele que viria batizaria com o Espírito Santo. Essa expressão, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, fazia com que todos os judeus que ouviam João falando isso se lembrassem de profecias como essas que eu li para você e outras, ok? Então os judeus que estavam ouvindo João, eles tinham com clareza na cabeça deles que o Messias batizar com o Espírito Santo significaria o cumprimento da profecia de Joel, significaria o cumprimento da profecia de Ezequiel, o cumprimento da profecia de Isaías 61 e outros textos, ok? Então, João está dando testemunho que aquele que vem depois dele é esse Messias, é esse Filho de Deus que vai ter a autoridade e o poder para batizar com o Espírito Santo. Então, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho, a boa notícia, é sobre Jesus, não é sobre César, não é sobre Roma. Por quê? Porque não é César o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus é Jesus Cristo. Como a gente sabe disso, diz João, diz Marcos? Através das escrituras do Antigo Testamento, que dizem que coisas iriam acontecer e elas começaram a se cumprir. Através da voz profética, que falou novamente. João é o último profeta da linhagem dos profetas que estão anunciando a vinda do Messias. Ele anunciou, ele disse que ele batizava com água, mas depois dele viria alguém que era mais poderoso do que ele, que iria batizar com o Espírito Santo, ok? E, em terceiro lugar, a gente tem a evidência da voz divina, comprovando que Jesus, o Evangelho é sobre Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus. Essa é a comprovação mais forte, ok? Diz lá o versos 9 a 11, não que as outras duas não sejam fortes, importantes elas são, mas essa daqui, ela é contundente, ok? Aconteceu naqueles dias que chegou Jesus vindo de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Agora olha o que acontece na hora do batismo. E imediatamente após deixar a água, viu os céus rasgando-se e o Espírito descendo até ele na forma de uma pomba. Então houve uma voz vinda dos céus. Tu és o meu filho. Então ouve, né? De ouvir, ok? Não, de ocorrer, né? De haver. Então houve uma voz vinda dos céus, falando com Jesus. Tu és o meu filho amado, em ti muito me agrado. Tu és o meu filho amado, em ti muito me agrado. Essa expressão, tu és o meu filho amado, em ti muito me agrado, também é uma expressão do Antigo Testamento. Também é uma afirmação das Escrituras no Antigo Testamento. Salmo 2, ok? Salmo 2, Deus diz para o filho, lá na narrativa do Salmo 2, que ele é o filho amado e que ele tinha gerado. Então, esse salmo está se cumprindo aqui na fala de Deus para Jesus. Então, veja, essa é a terceira comprovação apresentada por Marcos aqui, para aqueles que iriam ler o evangelho que ele está escrevendo, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, por isso, a boa notícia, o evangelho é sobre quem Jesus é, não é sobre Roma, não é sobre César, ok? Então, as Escrituras comprovam isso. O Antigo Testamento falava dos tempos da vinda de Jesus, os profetas, a voz profética confirma isso, João chegou,
profetizando a chegada de Jesus, fechando a linhagem dos acontecimentos, dos anúncios de que o Messias chegaria, e aí vem Jesus. Então João está batizando e Jesus vem. João está dizendo, olha, depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de curvar e desatar as correias das sandálias, porque eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo. Aí, num determinado dia que João está batizando, Jesus chega. Jesus era primo de João, humanamente falando. João vê Jesus, e a gente sabe pelo Evangelho de Mateus que João identifica Jesus como o Messias, como sendo o Messias. E aí ele diz, na versão do Evangelho de Mateus, ele diz para Jesus, do batismo, ele diz para Jesus que ele não podia batizar Jesus, porque Jesus é que tinha que batizar ele. E aí Jesus diz para João assim, não, vamos cumprir toda a justiça. Ok? O que significa cumprir toda a justiça? Vamos fazer as coisas exatamente do jeito que o Antigo Testamento diz que seria, que os profetas anunciaram, ok? Que seria. Então, João concorda e aí João o batiza. Na hora que Jesus é batizado por João, diz que os céus se abrem. Quando você lê essa expressão, os céus se abriram, os céus se rasgaram, isso também é uma expressão que aparece nos profetas do Antigo Testamento a respeito da chegada do Messias. Os profetas, Isaías, por exemplo, diz, se fendesses os céus e descesses à terra. Ok? Então esse rasgar os céus se rasgaram, tem a ver com esse cumprimento dessa expressão profética do Antigo Testamento, dos céus se abrirem para a presença de Deus estar na terra. Então, os céus se rasgarem mostra que Jesus que está na terra, aquele homem que está na terra, é o Deus eterno que estava no céu, a segunda pessoa da Trindade, o Deus eterno, Filho, que se fez um ser humano. E aí vem o Espírito Santo em forma corpórea e pousa sobre Jesus. Então, isso mostra que Jesus é o batizador com o Espírito Santo. João não tinha acabado de dizer, após mim vem aquele que é mais poderoso que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, Jesus no batismo dele acabou de receber a presença do Espírito Santo sobre ele. Isso é muito importante você entender. Veja, Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus, ok? Ele é 100% homem, feito 100% homem por parte da mulher. Mas ele é fecundado em Maria através do poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Maria não tem um relacionamento sexual com José para que Jesus seja gerado, ok? Não tem o esperma de José. Tem a intervenção divina, o poder divino entrando no útero de Maria e dando forma humana ao Verbo eterno. Então o Verbo eterno torna uma forma corpórea, humana, mas sem a intervenção da parte masculina nisso. Por isso Jesus ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus, ok? E isso é feito pelo Espírito Santo, o que significa que Jesus, desde que ele está no ventre de Maria, ele já tem o Espírito Santo. Ele já é cheio do Espírito Santo, ele já tem o Espírito Santo, ele cresce tendo o Espírito Santo na vida dele. Mas na hora do batismo, o Espírito Santo está nele, mas o Espírito Santo é Deus, está fora dele também. E aí na hora que o Espírito Santo, que Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele. Por quê? Porque o Espírito Santo sobre Jesus significa que Jesus é aquele que está coberto pelo Espírito Santo. É aquele que tem o Espírito Santo sem medida, para que então ele possa dar o Espírito Santo para aqueles que viessem a crer nele, confiar nele, se rendessem ao reino dele, cumprindo então a profecia de Joel, capítulo 2, cumprindo a profecia de Ezequiel, capítulo 36, que diz que Deus derramaria o Espírito Santo dele dentro das pessoas, no coração das pessoas. Jesus faz isso. Então Jesus recebe o Espírito Santo sobre ele. Jesus tem o Espírito Santo nele, mas Jesus tem o Espírito Santo também sobre ele, ok? Para fazer isso.
Essa é a mesma experiência que nós temos quando nós nascemos de novo. Nós temos o Espírito Santo em nós e o Espírito Santo vem sobre nós para que a gente possa levar as realidades de Deus a partir de nós. Jesus possa continuar levando as realidades do reino de Deus a partir de nós, ok? Porque Ele colocou o Espírito Santo de Deus dentro de nós e Ele derramou o Espírito Santo sobre nós. O Espírito se derrama de dentro de nós para estar sobre nós e isso está acontecendo aqui com Jesus. Então, quando João vê a pomba descer sobre Jesus em forma corpórea, representando o Espírito Santo, João sabe que realmente Jesus é o Messias, é aquele que iria batizar com o Espírito Santo. Mas aí acontece uma terceira coisa. Vem uma voz do céu que diz para Jesus: Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho todo o meu prazer. Pela leitura do Evangelho de Mateus e a leitura do Evangelho de Lucas, da descrição do batismo, a gente fica sabendo que João ouve essa voz, ok? João ouve sendo dito que Jesus é o Filho de Deus em quem ele tem todo o meu prazer. Mas essa voz não é dita para João, ela não é dita para a multidão, é uma voz de afirmação da identidade de Jesus. Isso é muito importante. Por quê? Porque essa afirmação da voz para Jesus, tu és o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer, é o que vai sustentar Jesus por todo o ministério terreno dele. Ok? Todo o ministério terreno de Jesus é feito sobre a convicção que Jesus tem daquilo que o Pai falou para ele na hora do batismo. Você é meu filho amado, em ti eu tenho todo o meu prazer. É importante você também entender que essa fala, essa afirmação do Salmo 2, que Deus faz para Jesus, o Deus Pai faz para Jesus, o homem Jesus, é uma afirmação feita antes de Jesus fazer qualquer coisa. Deus Pai não está aprovando Jesus dizendo: você é meu filho amado porque você fez os milagres que eu queria que você fizesse, você morreu na cruz. Ele está afirmando isso de Jesus antes de Jesus fazer qualquer coisa, ok? Isso é muito importante também. Por quê? Porque a identidade de Jesus não está atrelada ao que Jesus faz, está atrelada a quem o Pai diz que ele é para ele. E isso é muito importante para nós também, como seguidores de Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós recebemos a presença do Espírito Santo de Deus em nós, dado por Jesus, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, e você é aprovado por Deus por quem ele diz que você é para ele, não por aquilo que você faz para ele. Ok? Assim como Jesus. Então a nossa identidade para Deus está baseada na nossa relação com quem Jesus é, não está baseada no que a gente faz. Ok? Então, tem dias, isso é muito importante porque isso quebra o poder do acusador contra a sua vida. Tem dia que nós conseguimos viver uma vida, o dia inteiro, uma vida bem bacana com Deus, não é verdade? A gente não peca, né? A gente não faz nada de errado, a gente só faz as coisas boas e etc. Tem gente que diz assim: a gente sempre peca. Eu não acho que a gente sempre peca, eu não acredito nisso. Eu acredito que tem dia que a gente caminha com Jesus tão íntimo dele que a gente passa aquele dia sem ter pecado. Isso não significa que a gente não peque. Tem outro dia que a gente peca, mas naquele dia a gente não cometeu nenhum pecado, ok? Isso é fantástico, maravilhoso, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Mas o que eu quero que você entenda é: você não é o filho amado de Deus porque naquele dia você não cometeu nenhum pecado, entende? Você é o filho amado de Deus porque você está num relacionamento com Jesus, que é o Filho de Deus e que deu o Espírito Santo de Deus, assim como ele recebeu. Então você é afirmado como filho amado de Deus quando você nasce de novo. Não pelas coisas que você faz, não porque hoje você leu a Bíblia um monte de tempo, porque você orou um monte de tempo, porque você não cometeu nenhum erro, nenhum pecado, então Deus olha para você e fala: que bom, muito bem, você é meu filho amado. Não, você nasce de novo, e quando você nasce de novo, Deus diz: você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ok? Quando é que um filho é nosso filho? Quando ele nasce. Não é? Quando é que nós chamamos um filho de filho? Assim que ele nasce. Quando é que nós o amamos e temos satisfação nele? Assim que ele nasce, antes dele fazer qualquer coisa. Assim é conosco também. Ok? Eu não estou dizendo com isso que não importa o que a gente faz. Lógico que importa. Importa no sentido de que nós queremos agradar o coração de Deus. Nós queremos agradar o coração do nosso Pai. Nós não queremos entristecer o nosso Pai. Então quando eu erro, quando eu peco, eu fico triste porque eu entristeci o coração do meu Pai.
Ok? Não mudou. Eu não deixei de ser filho de Deus porque eu falhei. Eu não deixei de ser filho de Deus porque eu pequei. Deus não passou a me amar mais porque hoje eu pequei, menos porque hoje eu pequei, entende? E ele não vai passar a me amar mais porque hoje eu não fiz nada de errado. Não, ele me ama porque ele é meu pai. Porque eu nasci de novo, porque eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Assim também é com cada um daqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, por que eu não quero pecar? Por que eu não quero errar? Porque eu quero agradar o coração do meu pai, eu quero deixar o meu pai feliz, ok? Não é para eu ganhar a aprovação dele, eu já sou aprovado por ele, é porque eu quero deixá-lo feliz. É porque eu sei que quando eu erro, quando eu peco, eu deixo ele triste. Ele fica triste. E eu não quero que meu pai fique triste. Entende? Então, Jesus aqui, ele é afirmado pela voz do céu que ele é o Filho amado de Deus, antes dele ter feito qualquer coisa. E eu e você somos afirmados como filhos amados de Deus quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e recebemos, assim como Jesus recebeu o Espírito Santo na hora do seu batismo, recebemos o Espírito Santo na hora que nós o confessamos como Senhor e Salvador, e nesse momento o Espírito diz para nós: você é meu filho amado, em ti eu tenho todo o meu prazer. Não por causa do que nós vamos fazer. A nossa identidade está baseada em quem o Pai diz que nós somos, não está baseada no nosso desempenho para Ele. Beleza? E assim a gente termina essa primeira parte introdutória de Marcos, e amanhã a gente vai continuar e você vai entender por que é tão importante essa sequência, tão importante essa voz que fala com Jesus no batismo, beleza? Muito bem, vamos lembrar aqui que na sexta-feira a gente tem a live com perguntas e respostas, ok? Nessa live eu vou continuar respondendo perguntas de 1 Coríntios. Se você tiver alguma pergunta então ainda do capítulo 15, do capítulo 16, você pode fazer, mas eu também já vou estar respondendo perguntas relacionadas ao Evangelho de Marcos. Ok? Eu espero que você tenha gostado da introdução do Evangelho de Marcos. Eu não sei porquê, mas hoje está muito chato esse meu negócio. Eu não sei se isso está acontecendo aí para vocês, mas para mim aqui, toda hora minha tela fica escura em um momento e depois ela clareia de novo. Não sei o que eu fiz aqui que isso está acontecendo, mas está acontecendo, ok? Então me desculpe, mas eu espero que isso não tenha atrapalhado você aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E quem entrou depois, que eu já estava falando. Olá, Norma, bem-vinda. Olá, Jim, Ariane, Rômulo, muito bom ter cada um de vocês aqui, ok? Me desculpe aí por essa questão da tela, eu não sei por que começou a acontecer isso aqui, pelo menos para mim está acontecendo, mas parece que não atrapalhou vocês, né? Olá, Paulo Bosch está aí com a gente também, muito bom ter você aqui com a gente, cara, que legal. Antônia, bem-vinda. Ana Rios, olá, que legal que você conseguiu chegar. E olá, Ian, muito bem-vindo também. Beleza, gente? Se porventura eu deixei passar o nome de alguém, não se sinta preterido, ok? Eu amo você. Um beijo no seu coração, Deus abençoe você, um bom descanso, um bom dia amanhã, e 18 horas a gente está junto aqui para continuar o Evangelho de Marcos. Fui!